Vamos lá, vamos começar mais um podcast do AP Luciano Vicente, sou eu mesmo aqui mais uma vez e vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos já conversando há 2 semanas, eu e o pastor Daniel Rafá, que é sobre administração financeira, sobre finanças de uma maneira geral. E se você não assistiu os 2 últimos podcasts, eu aconselho que você assista, vale muito a pena. Eu sei que são muitas dicas simples, de repente, para você que já é um investidor mais avançado, mas para você que está começando, você que está endividado, você que tem assim, dificuldade com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, vale muito a pena você assistir os 2 últimos podcasts, vai te orientar demais, e a gente está à sua disposição para te ajudar em caso você precise, tá certo? Nós vamos então dar continuidade, só que hoje nós vamos continuar, mas com 2 estrelas aqui, 2 bênçãos, 2 homens de Deus. Mais uma vez, o pastor Daniel Rafá, que está conosco, o meu consultor financeiro pessoal. Que isso, é muita moral. Meu moral te deu agora. Deu uma moral agora. Moral. De investimento, meu filho, pastor Daniel Rafá. Dá um alô para a turma aí, pastor Daniel. Sempre um prazer estar aqui, um privilégio. Agora com essa responsabilidade também de falar sobre esse assunto que eu gosto muito e eu sei que Deus também, porque senão ele não teria falado tanto na Bíblia sobre isso, né? Então aqui também, o senhor já faz a apresentação do homem aqui do lado, né? Estamos muito felizes, né? Porque nós estamos aí, esse podcast, dificilmente a gente faz um podcast gravado, nosso podcast é sempre ao vivo, mas estamos aproveitando a visita de um grande amigo, né? O pastor Nilton Ferreira, que tem uma experiência nessa área indiscutível e aonde passa tem abençoado muitas vidas. E estamos aproveitando então a presença do pastor Nilton Ferreira, que está ministrando um seminário de finanças aqui na nossa igreja. Inclusive, eu aconselho você, pastor, tendo a oportunidade, convide-o para ir à sua igreja, vai desatar o seu povo, a vida do seu povo e a sua vida financeira também. Um grande amigo, profeta, homem de Deus, pastor Nilton Ferreira. Fala para nós. Gente, boa tarde. Eu sou tímido, cara. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. E a minha timidez acaba quando começo a tomar café. Deixa o café chegar. Mas é uma honra estar com vocês aqui, muito grande. Eu tive o privilégio agora de passar uma horinha com ele ali no restaurante, né? E almoçar, comer aquela picanha. Dá para ver o futuro dele, né? Dá. O futuro dele, dá para ver já, cara, certo? Você consegue ver o futuro quando você vê o comportamento. Do presente. Isso aí. Do presente. Você vê a linguagem, o comportamento, você enxerga o futuro. Tem gente que você olha assim, e só um milagre. Só Jesus mesmo. Mas isso aqui tá no caminho. Meu Deus. Está no caminho. Então, gente, vamos fazer uma retrospectiva assim do que nós falamos rapidinho, né? Me ajuda aí, Daniel, caso eu esqueça. Primeiro nós começamos a falar sobre questões básicas da finança, né? E a base é você não ter dívida. Então, a primeira coisa é eliminar dívidas. A partir do momento que você elimina dívidas, você equilibrar suas finanças entre ganho e gasto. Se organizar em relação a isso, você tem que saber o que é que você ganha e você tem que saber o que você gasta. Isso aí. Organização é a base da prosperidade. Se você não se organiza, você nunca conquista. A partir daí, você tem que começar a juntar dinheiro, a guardar dinheiro, né? E o primeiro alvo, a primeira meta é você guardar, ter um fundo de segurança, de reserva. Uma reserva de emergência. Reserva de emergência. de emergência. E isso aí, nós demos uma dica, você assiste aí os últimos podcasts, porque tem algumas orientações bacanas. E a partir daí, nós entramos na questão de investimento, algumas dicas de investimento, né, que tem o conservador, o moderado e o avançado, o agressivo, né? E você vai ver o seu perfil de acordo com a sua idade, de acordo com o seu rendimento. A realidade mesmo, com a sua realidade financeira, pessoal. como tudo. É isso aí. E aí nós chegamos até aí. Mas hoje nós vamos para uma pegada bem diferente, apesar que nós vamos falar um pouquinho do banco, né, de algumas oportunidades que temos nessa área. Mas hoje eu queria trazer o nosso bate-papo até muito baseado no que a gente tem ouvido aí nos dias de seminário. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue olhar para dinheiro de uma maneira espiritual. Tem gente que acha que espiritual
é falar em línguas, espiritual é cantar de mão levantada, de olhos fechados, espiritual é orar, espiritual é ler Bíblia, espiritual é ir para a igreja, mas não consegue ver o trabalho profissional como algo espiritual, não consegue ver, às vezes, relacionamentos familiares como algo espiritual, e não consegue ver finanças e administração financeira como algo espiritual. E nós vamos partir para esse lado, né, até mesmo pela própria experiência do pastor Nilton, nessa área, né, nós já vimos, eu já vi assim, ao vivo algumas manifestações espirituais nos seus seminários, então vamos partir para essa parte. Por quê? Porque, biblicamente, se tudo que nós ensinamos aqui, tudo que nós compartilhamos aqui, de organização, de princípios de investimento, se tudo isso aqui não tiver antes disso a fidelidade a Deus, esquece. Não adianta de nada. Esquece. Aí nós vamos para os princípios. Vamos lá. Vamos citar todos, pastor Nilton, e depois que a gente citar os princípios, a gente tenta trazer alguma orientação específica de cada um deles, apesar que o nosso tempo é curto, mas no que der tempo aqui, nós vamos trazer orientação para os nossos seguidores. E aproveitando, antes de eu passar para o pastor Nilton, dá um link. Gostei desse negócio aqui, essa mãozinha que tá uns olhos assim. Não dá para baixo, não quebra o nosso filme, não. Dá assim, ó. Dá uma mãozinha para cima, tá? E tem um sininho aí de baixo, aí você dá o sininho aí, porque toda vez que chegar, que houver uma postagem nossa, você vai ser notificado e você vai poder assistir, tá certo? E não seja egoísta. A Bíblia ensina: de graça recebeste, de graça dai. A Bíblia ensina que a melhor coisa é dar do que receber. Então, se você está sendo abençoado nesse podcast, compartilha para todos os seus amigos. Compartilha, com certeza você conhece pessoas que têm necessidade na área financeira, que precisam aprender algo, que precisam de uma oração, que precisam de uma orientação. Então, compartilhe o nosso link para a gente alcançar um número maior de pessoas com esse bate-papo aqui, tá certo? Então, vamos lá, pastor Nilton. Primeiro, os princípios bíblicos para uma pessoa prosperar e ser fiel a Deus. Tá, vamos começar pelo começo aqui, né? Acho que tem, viu, Luciano, né, apóstolo, e Daniel, duas coisas importantes que começam lá em Gênesis, porque tudo tem uma Gênesis, né? Tudo tem um princípio. É um começo. Né? Acho que não é só para o crente isso, é para qualquer ser humano. Duas coisas que ele tem que levar como princípio para a vida dele: honra e fidelidade. Isso é a base para tudo. Honra e fidelidade. Guarda isso aí, gente. Honra e fidelidade. A honra, ela abre portas. Honra abre portas. A fidelidade, ela mantém a porta aberta. Assim. Acabou o podcast, gente. Vamos Valeu. embora para casa. Já acabou, já valeu. Até a próxima. Porque, olha bem, gente, duas dicas. A honra abre portas e a fidelidade mantém a porta aberta. Porque assim, pensa bem, quando o cara arruma um emprego, vamos pensar em coisa secular. O cara arruma um emprego bom, ele é honrado naquele emprego. O que ele precisa para manter aquele emprego aberto para ele? Ser fiel. Acabou. Ser fiel. E é lógico que ser fiel é uma coisa muito abrangente. Ser fiel nos horários, ser fiel na administração, tudo. ser fiel ao patrão, Sim, ser fiel no cumprimento do seu dever. Fiel. Ser fiel. Vamos chamar ele de puxa-saco. Vamos chamar ele de puxa-saco. Você está puxando o saco do chefe? Não. Chama-se fidelidade. Chama-se comprometimento com a lei da empresa. Porque a empresa tem um estatuto. Tem uma norma. Tem uma norma. Então você está sendo fiel para aquilo. Aquela empresa te honrou abrindo aquela porta. A honra, essa palavrinha honra, ela é tão poderosa que se os seres humanos, todos, crente, qualquer pessoa, de qualquer religião, viver esses dois princípios, Prospero. ele vai viver bem pro resto da vida dele. Não é uma questão de dinheiro. Porque tem gente que ganha 3 mil e é feliz e está próspero com 3 mil reais. E o outro com 30 não endividado, consegue, enrolado. Tá, o cara está com a desgraça, na mão dele a desgraça. Por quê? A honra é uma coisa tão poderosa, que a Bíblia fala muito sobre isso, né?
Eu não toquei muito na igreja, no seminário sobre isso aqui, porque não dá tempo de falar tudo. Mas a honra, ela abre porta. Gente, nosso seminário está sendo interrompido por uma causa Vamos muito tomar um nobre. café. Por Enquanto favor, isso, porque depois que ele toma um café, ele perde a timidez. Então se prepare, porque daqui para frente Só melhora. só melhora. e aí, Obrigado aí, nosso... e a fidelidade, ela mantém aquela porta aberta. Porque o cara vai... Ele foi honrado. Agora eu vou manter isso aqui. Eu fui abençoado. Né? Como é que chama o nome de Lúcifer? Você já sabe, né? Você deve saber. Ben-Shahar, filho da desonra. O portador de luz vira o filho da desonra. Filho da desonra. A desonra fecha a porta. Pega um filho que desonrou o pai. Ele está amaldiçoado. Pega um filho que desonrou a mãe. Está amaldiçoado. Pega um filho, um empregado, não um empregador, um empregado que tem um bom patrão e desonrou o patrão. Vai para a rua. Não, Vai para frente. Ele não vai para frente. Ele pode até arrumar outro emprego, outra empresa, mas ele não vai para frente. Enquanto ele não voltar lá, fazer o caminho de volta. E essa é uma dificuldade do ser humano, é fazer o caminho de volta. Porque fazer o caminho de volta é o caminho da humilhação. É voltar lá naquele patrão. E fala, eu errei, vim aqui... eu roubei, eu fiz errado, eu roubei aqui 1 quilo de carne. Eu tive uma experiência, Luciano, lá em Curitiba. Não posso aqui falar o nome da igreja, para não comprometer a pastora, né, e o pastor. Deixa eu dar uma bicadinha aqui no café, que é importante, gente. Tome café, gente. Faz bem para a saúde. Enquanto ele está tomando café, que é uma coisa que eu vou caminhar no tema, né, da questão honra, nós estamos falando aqui de honra humana ainda. Sim. De alguém para autoridade, alguém, de uma né? autoridade. Sim. De um filho para o pai, da esposa para o marido para a esposa, do empregado para o patrão. Nós não chegamos ainda no princípio da palavra de Gênesis, que é a honra a Deus. Não, Porque chegar lá. se a honra humana abre portas, Imagina para Deus. imagina honrar a Deus. Então, deixa eu te contar uma experiência. Eu tive essa experiência. Eu tive muitas experiências nos últimos 40 anos, né, nessa área. Eu fui ministrar numa igreja. Estou lá ministrando, uma igreja muito joia, devia ter umas 500 pessoas ali sentadas me ouvindo. E depois que eu acabei de ministrar, era uma pastora, né, me procurou, falou assim, pastor, eu estou quebrada. Eu estou assim, não sei o que fazer agora. Mas por quê? Porque o senhor está falando sobre honra, sobre fidelidade, nos textos que o senhor está lendo aqui na igreja, e eu estou com um problema muito grande para resolver, eu não consigo mais dormir, desde domingo, não durmo mais. Falei, mas o que está acontecendo? Olha a história dela. Essa mulher arrumou um emprego num supermercado, lá no sul do Brasil mesmo, lá em Curitiba. E entrou como faxineira, para limpeza, né, do mercado. E trabalhou depois de 1 ano e meio, o dono do mercado promoveu ela para trabalhar como repositor de mercadoria, começou a ganhar mais um pouquinho. Então, ele estava fazendo o quê? Honrando ela. Vê como isso é importante. E aí, o mercado começou a crescer, ele colocou ela como caixa, e ela foi para o caixa, começou a ganhar mais um pouquinho de salário, o patrão honrando ela. Né? Porque você só honra quem te honra. E ela é uma funcionária dedicadíssima. Depois de uns 7 anos no mercado, ela trabalhou 20 anos nesse mercado, depois de uns 7 anos, o patrão falou assim, você vai trabalhar dentro da administração, você vai sair daqui, você vai ser a tesoureira, Administrar, ajudar. o dinheiro do mercado. Que ela era uma excelente administradora, excelente. E ela começou a administrar o dinheiro de todo o mercado. Pagava as compras, comprava, pagava os fornecedores e comprava as coisas, pagava os funcionários. Ela foi praticamente a ministra das finanças lá do mercado. Aí, passou um tempo, ela teve uma necessidade em casa. Necessidade. Faltava lá R$500 para pagar uma conta. Eu domino aqui a conta do mercado, eu vou pegar R$500, ninguém vai sentir falta. E ela na igreja. Foi lá e pegou R$500. Passou um tempo, ela pegou 200.
Passou um tempo, ela pegou 300. Passou um tempo, ela pegou 1.000, pegou 2. Então ela começou a maquiar a contabilidade do mercado. E o dono lá, Feliz da vida com ela. obrigado, você é uma excelente funcionária. Olha, que padrão de cristianismo você tem, sabe? Elogiando a vida dela cristã e ela na igreja. E com isso aí ela começou, então, a mente dela parece que bloqueou e ela começou a construir a casa dela com o dinheiro que ela roubava do mercado. Quando ela acabou de construir a casa, ela casou com o rapaz lá, né? Só que ela não tinha paz dentro da casa. Não dormia, começou a ter crise de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, e vai para psicólogo, psiquiatra, porque você vai primeiro para psicólogo. Depois você vai... quando você vai para psiquiatra... Porque já precisa de medicamento. Só a conversa não é Porque o abismo já desceu a ladeira. Olha só. E aí ninguém sabia. E ela começou a ficar doida, maluca. E ninguém sabia. Aí o dono do mercado falou assim, olha, vou te aposentar. E falou assim, você vai ficar de licença médica. Ela ficou de licença médica. E ela não dormia. Não dormia na casa, não conseguia dormir. Parecia um zumbi a mulher. E depois começou a sofrer. E indo para a igreja todo domingo. E o pessoal orava por ela, e ungia ela, e a profeta lá e falava. Mas os profetas hoje não falam a verdade. Não confronta. Só tem promessa. Tem só a chavinha de carro, e etc. A caneta dourada para assinar. E aí, olha só, Luciano. Aí, nessa época, eu fui convidado para fazer um seminário de finanças na igreja. E o primeiro assunto que eu falei foi sobre honra. Peguei aquele texto que eu li, acho que foi domingo, né? Dos filhos de Eli, que Deus falou para eles, ó, eu honro quem me honra. Quem me desonra vai ser desprezado. Ali é um princípio. Acabou. Não tem negociação. Deus não negocia. Porque se Deus negociasse a honra, ele chamava Satanás para conversar. Vamos negociar isso aqui. Rever sua decisão? Vamos rever. Não. Ele expulsou Satanás do céu por causa da desonra e da infidelidade dele. E aí eu estou pregando lá, essa mulher me ouviu. Ela conseguiu me ouvir. Quando ela me ouviu, ela chorava muito. E aí, no segundo dia, ela me procurou e contou essa história para mim. Aí ela falou assim, pastor, o que eu faço? Eu falei, vá procurar o seu chefe, o dono do mercado. Como é que o cara vai pagar uma dívida de 20 anos? Não paga. A casa dela era uma casa de uns 700 mil, a casa dela, casa bonita. O carro, tudo ela comprou com o dinheiro que ela foi maquiando. Roubando. Eu falei assim, olha só, a maior virtude de um homem, virtude, né? É fazer o caminho de volta. Errou? Volta lá. Faz o caminho de volta. Lembra-te onde caíste, arrepende e volta. Apocalipse. Tá lá. Aí o marido dela, não pode. O marido dela já entrou na crise, porque vai sair. Eu falei, minha irmã, você quer ser curada dessa desgraça, dessa doença? Já gastar dinheiro com psicólogo, gastar dinheiro com psiquiatra e psicotrópico? Ouça o profeta. Faz o caminho de volta. E aí ela chamou o marido, me leva lá no escritório do dono da empresa. E ela era uma pastora, tá? É muito duro isso, né? E ela era uma pastora de peso na igreja. De peso na igreja. Praticamente o pastor titular deixava ela assumir tudo. Só que como ela começou a ficar meio doida, ele assumiu de volta, que a igreja estava na mão dela. E eu fui pregar lá embaixo, uma igreja inacabada, cheia de coisa. Sabe aquela igreja destruída? E aí eu fui,
sei que a história está sendo muito longa, mas eu quero que a pessoa entenda, porque às vezes 2 palavrinhas Muda tudo. muda tudo. Honra e fidelidade. Acabou. Ela foi falar com o dono do mercado depois de ela ficou afastada 5 anos, aí o dono indenizou ela, mandou ela embora, ela recebeu tudo, torrou esse dinheiro todo com o marido, aquela coisa toda. E depois de mais de uns 5 anos depois, que eu já estava nessa crise há anos, ela foi lá. Aí o dono, quando viu ela, ô, fulana, que bom te ver, a minha melhor funcionária, a mulher que é um exemplo de cristianismo, e assim elogiando, aí ela assim, toda mal, aí ela chegou para ele, eu queria falar com o senhor em particular, e o marido dela do lado, ó, porque o marido também era pastor, e o marido sabia disso. Olha só, Luciano, o que aconteceu. E ela começou a chorar na frente do dono e falou assim, eu não vim aqui para pedir emprego de volta, não. Porque ele falou assim, se quiser trabalhar, o emprego é seu de novo. Ele falou, não, eu vim aqui para pedir perdão para o senhor. Eu ontem, domingo e segunda, eu ouvi um profeta falar comigo. Ele não pregou sobre perdão, ele falou de honrar a Deus, que a honra abre porta e a fidelidade mantém a porta aberta. Eu vim aqui pedir perdão, senhor, mas perdão do que? Você nunca fez nada para mim? Ele falou, não, eu fiz. A sua contabilidade durante quase 15 a 18 anos foi toda maquiada por mim. Eu construí minha casa com o seu dinheiro, comprei meu carro com o seu dinheiro, fiz tudo com o dinheiro desse mercado. O senhor já me dava salário, um bom salário, mesmo assim eu me tornei viciada em pegar dinheiro e eu maquiei toda a contabilidade da empresa. Eu vim aqui para fazer uma restituição, quero devolver a casa, eu não tenho dinheiro, eu quero dar a casa para o senhor de volta. Está aqui o carro já, vai ficar aqui hoje, porque eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Não é fácil, não. Meu Deus do céu. Não imagino que deve Não ser é fácil, doído. não. E ela me contando, chorando. Ela falou assim, hoje eu vou na igreja dar minha oferta de sacrifício lá. Aí o cara olhou para ela assim e falou assim, você fez isso comigo? Esses anos eu fiz, mas eu me converti. Eu achava que eu era crente. Mas eu ouvi esse homem pregar 2 vezes. Ele não me mandou vir aqui, não. Mas eu preciso fazer o caminho de volta. Porque ele falou lá uma coisinha de caminho de volta. É comigo, eu tenho que fazer. Meu marido não concorda com nada disso. Mas está aqui, eu quero devolver a casa. A casa deve valer uns 700 mil. O carro deve valer uns 100 mil. Está aqui. A casa e o carro. Me perdoe. E me abençoe. Ele falou assim, não, mas Deus te perdoa, não, o senhor precisa me perdoar. E o cara perdoou ela. Não, então bom, eu vou te perdoar. Depois daquele dia, ela nunca mais teve síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Muita gente precisa ser curada e precisa fazer caminho de volta. Porque o problema é espiritual. Deixa eu te contar agora o resto da história. Esse homem, depois de 1 mês, foi um culto que ela estava pregando. Ela voltou a pregar. Voltou a vida normal. Normal. Voltou a pregar, alugou uma casa e vamos ralar. Aí o dono desse mercado, que é um cara milionário, voltou lá, foi ver a igreja de madeira, sabe madeira? Uhum. Tem muita igreja de madeira no sul. Toda de madeira, aquela madeira no chão, embaixo, uma obra que, ó, anos sem acabar, não tinha dinheiro. Ele foi lá, depois do culto, ele viu a igreja, aquele banco de madeira feio, aquele altar de madeira, sarrafo de madeira, né? Desceu lá embaixo para ver lá uma obra construída, que ela queria construir alvenaria. Ele falou assim, quanto vocês gastam para fazer tudo isso aqui, para fazer uma cozinha bonita, fazer igreja, aí o piso? A gente talvez gaste aí uns 200, 300, 500 mil. Assim, eu vou construir a igreja para vocês. Eu vou construir a cozinha, eu vou fazer tudo para vocês aqui, porque eu me converti. Que isso? Com seu testemunho. Caminho de volta. Caminho de volta. Mas muito crente, né, que desonra a Deus com dinheiro. Não quer fazer o caminho de volta. Eu acho legal porque tem crente que ele erra a vida inteira e acha, eu vou virar a página a partir de hoje, vou seguir e vou esquecer o passado
e não tem a preocupação de voltar para consertar. O diabo tem rabo, Tem, rabo preso. entendeu? O diabo tem rabo. Isso mexeu muito comigo, né? E aí, essa questão de honra e fidelidade, eu comecei a ministrar com mais intensidade. Eu comecei a ler textos sobre isso. E aí você vê na Bíblia, você vai ver na Bíblia que todos os homens que desonraram a Deus por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de uma primícia, esses homens tiveram as portas da vida fechada. Porque a fidelidade é uma coisa, honra é outra. É verdade. Tem que andar junto. Elas andam juntas, né? Então, se você honra a Deus, o dinheiro que Ele lhe dá para você, honrar a Deus com o dinheiro que Ele dá para você. Então, Aquela frase ontem lá, para mim foi tudo, né? Deus não nos pede nada que antes Ele não tenha nos dado. Aí, lógico, quando você fala, você começa a procurar na Bíblia um respaldo. Eu me lembrei de Abraão. Né? Deus só pediu o Isaac depois que deu o Isaac. Sim. E tem uma coisa do texto ali que é tremenda, né? Porque ele fala, me dá o seu filho, o seu único filho. Não era o único filho, tinha Ismael. Tinha Ismael, Mas por que falou o único filho, o seu único filho? Porque era o único da promessa. Porque o Ismael já tinha vazado, né? Também, já estava grande, já tinha formado família, já tinha ido embora. Né? E o Isaac já estava ali. Quer dizer, então, Deus só pede aquilo que antes Ele dá. Nos deu. Ele põe na nossa mão primeiro. Então, assim, porque a gente vive numa sociedade, Luciano, vamos falar agora de dízimo e oferta, que é extremamente corrupta. Começa lá de cima, né? E aí isso entra na igreja. Porque o próprio pastor que está no púlpito, Tem muito. o próprio pastor que está... Você está me ouvindo, pastor? Você está me ouvindo aqui? Você mesmo não é um dizimista. Tem muito. Não oferta, não primicia, não é? É uma dificuldade tremenda. Eu até contei esse negócio da salva aquele dia aqui, né? Então, assim, por quê? Porque Deus deixou claro na Bíblia, lá naquele texto, qual que é o texto, Daniel? De lá de 1 Samuel, né? 2:30, não sei qual que é o texto. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem alguma coisa lá. Eu honro, Deus deixou claro, eu honro quem me honra. Eu desprezo quem me despreza. E o assunto ali é sobre entregar a oferta no altar. Não adianta a gente querer puxar para o outro lado. Não. A questão é que os sacerdotes estavam comendo os dízimos. Não, quando a gente vê, eu acho até interessante, porque é um assunto, quando a gente toca no assunto, dentro da igreja, tem muita gente que não gosta mesmo. Tanto Não que gosta. você vê domingo a igreja estava cheia, segunda e terça já está aquela esvaziada, porque tem gente que não gosta de ouvir no assunto, acho que não gosta de ser confrontado numa área, porque mexe, né? E quando a gente fala, porque é um dos textos assim, mais fortes sobre honra e fidelidade, né, que a gente tem a nível de um livro na Bíblia, é Malaquias, que você citou. Sim. E todo mundo às vezes olha para o livro de Malaquias e pensa que Malaquias só está falando de dinheiro. E não, ele está falando de honra. Honra. E fidelidade. Tanto é que Malaquias 1 começa a questão Falando de honra. O filho honra honra o pai. O servo o seu senhor. o seu senhor. Então, assim, ele está falando honra para Deus e honra Humana. humana. Então, assim, essa questão de Malaquias, né? Quando Deus, ali em Malaquias 3, porque assim, nós temos hoje uma coisa, Luciano, a internet é uma bênção. Eu ia falando isso agora, porque o grande problema para mim hoje como pastor, para nós hoje como pastor, como igreja, é ter que conviver com essa turma de pastor frustrado, de pregador frustrado de internet. Os caras não têm nada, os caras vivem de vender videozinho de internet, de YouTube, essas coisas. Os caras não têm igreja. Falam mal de dízimo de oferta. Mal de dízimo de oferta, e às vezes, quando tem igreja, a igreja é uma igreja que não vai para frente, Sim. ministério que não rompe, na Sim. maioria das vezes, ou são pastores que têm uma vida secular, paralela à igreja, e não depende da igreja, então para ele não faz diferença do que entra, e não se preocupa com os princípios bíblicos em relação ao povo.
próprio reino, né? Querendo ou não, Sim. Em relação ao povo, dividindo o reino de alguma porque forma. os primeiros prejudicados... É o povo. É o povo. É o povo. Não é o pastor. Não, o pastor tá... Eu já falei aqui na igreja, às vezes eu falo na igreja, porque tem uma turma, né, que começou a fazer esses questionamentos dos bastidores, de dízimo, de primícia, essa coisa toda. Aí eu falei assim, gente, presta atenção. Você que é infiel, você que desonra Deus, presta atenção. Olha o que você tem. Olha onde você mora. Olha o que eu tenho. Pelo fruto... Não, e olha o que eu tenho. Então vê se está fazendo falta para mim ou para você. Eu não faço, está fazendo falta para mim. Eu continuo andando de carro, eu continuo tendo uma casa boa, eu continuo viajando, eu continuo tendo uma vida. E você que é infiel, é só você que não vai para frente. Agora, por que as pessoas têm mais facilidade de ouvir esses atribulados que não dão certo... Do que ouvir um cara sério. Do que ouvir o próprio pastor ou gente que está dando certo. Luciano, Falta de honra mesmo. é mais fácil você ouvir um feiticeiro evangélico, essa macumbaria evangélica que tem hoje no Brasil, do que você ouvir um cara que prega a verdade, que confronta. Porque a verdade, Jesus falou isso de uma forma tão simples, que parece que é difícil, né? A verdade liberta. Conhecereis a verdade, ela te liberta. A verdade liberta. Aí você vê, né, o pastor, ele não dá dízimo, ele não oferta, ele não entrega primícia. Mas assim, a gente tem um problema hoje da teologia, né? Porque o cara fala assim, mas isso é da lei de Moisés. Tá falando com ele, lei de Moisés. Gente, peraí, olha só. Essa palavra lei de Moisés é uma questão cultural. Não existe lei de Moisés. A lei é de Deus. Começa por aí. De um Deus imutável. Imutável, que não vai mudar por minha causa. Ele não muda por causa de Nem os seus princípios. Sim. É imutável. Só que, como se criou a cultura, porque Moisés foi um homem importante na história da humanidade. E dividiu um período. Ele iniciou Sim. um novo período. Sim, mas assim, aí o pessoal fala assim, mas foi Moisés que escreveu. Não, peraí. Vamos agora colocar os pingos nos is aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer Jovem Pan aqui agora. Olha só. Porque o argumento de muita gente que eu recebo cada mensagem. Imagina. Você não tem noção. Tem cara que quer me matar e me bater. Eu já recebi. Esses dias eu recebi. Você é um estelionatário, você fica pregando nas igrejas sobre dízimo e oferta. Enfim, vamos embora. Deixa pra lá. Eu falei pro cara... Não falo. Fica na cruz, deixa o preguinho Eu lá. vou ficar na cruz. Aí eu falo pro irmão, olha só. Antes de Moisés nascer, dá quase 580 anos de história. Então, quando você volta de Moisés, do nascimento, da vida dele, Até Abraão. dá quase 580 anos de história. É só de escravidão por mais de 400? Então, o que acontece? Aí está lá em Gênesis 26:5. Até mandei ler o texto, né? Pedi para ler segunda-feira. Eu gosto daquela Bíblia que tem a Bíblia, a mensagem. Pega essa Bíblia e começa a ler ela para você ver com que algumas coisas confrontar lá. Diz assim, Abraão obedeceu. Aí ele vai citar lá. 580 anos antes de Moisés. Obedeceu meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis. Mas não existia. Não. Então, não existia. Não existia Moisés. Não existia povo de Deus. Não a existia nação. não existia a lei escrita. Então, mas Abraão Já cumpria a lei. Mas ele ouviu de quem isso? Como é que o cara vai cumprir uma coisa que ele não sabe? Claro que ele teve um mentor, chama-se Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Com certeza. Para quem ele entregou dízimo. Para quem ele entregou dízimo. A primeira coisa que se fez depois quando Adão morre, Adão peca, qual foi a primeira coisa que Deus fez, Luciano? Foi matar um cordeiro para cobrir a nudez do pecado dele. Já simbolizava a morte de Jesus, que aprenunciando Jesus ali. Então, assim, o que Moisés fez?
Porque Abraão já guardava a lei, os mandamentos, os estatutos, os preceitos, pá. Se você estudar a história, estudar os povos da Mesopotâmia, aquelas nações que ficavam ali na beira do rio Tigre, rio Eufrates, todos aqueles povos, todos, é só você estudar. Isso está na história, não tem como apagar. Já tinha o código de Hammurabi. Todos aqueles povos já guardavam, todos davam dízimo. Todos primiciavam. Pode estudar, isso está na história. Você se lembra quando Moisés mandou o povo espiar a terra, eles voltaram com um cacho de uva lá, né? Em livro de Juízes, diz assim, que no dia que o povo de Israel for espiar a terra, eram os dias das festas, das primícias daqueles povos. Aí. Já tinha festa das primícias. Sim, já existia antes de Moisés. Não existe, não é a lei de Moisés, é a lei do Deus imutável, santo e poderoso. Então a pessoa se agarra nisso. Mas isso é do Velho Testamento. Mas qual é o benefício do dízimo? Qual é o benefício da oferta? Tem um benefício, não é uma troca que você faz. É uma promessa por trás. Assim, sempre. É um mandamento. Por mais que a pessoa não aceite, é um mandamento. Ele fala assim, o verbo está no imperativo, né? Trazei. Trazei. É imperativo. Mas eu não concordo. Traga. Problema seu. Você trazei e eu vou abrir a janela do céu. Janela, eu falei isso aí ontem, acho que de ontem. Janela só se abre por dentro. Ninguém abre janela por fora, só se arrombar. Então, Deus abre mesmo a janela do céu. Para quem? Para quem honra Ele com dízimo, para quem honra Ele com oferta, para quem honra Ele com primícia. Não é entregar de qualquer jeito. Não sei se eu posso, estou falando demais aqui já, né? Luciano. Gente, abre aqui para mim, olha, hoje à noite, infelizmente, o podcast só sai na segunda, né? Infelizmente, mas se você não pôde estar no nosso seminário, esse seminário não vai ficar disponível na internet, não vai ficar, mas você deve procurar a nossa igreja ou o e-book do pastor Nilton, que está à disposição, está disponível de graça na internet, pode nos procurar que a gente passa para você ler, porque são informações bíblicas que, por mais que você leia, por mais que você ouça, né, quando vem no nível que veio, com a autoridade que foi ministrada, a gente vê assim, claramente desatando a vida das pessoas. E não tem como questionar que tantas outras áreas da vida podem estar aprisionadas por causa das finanças, da desonra e da infidelidade. É isso aí. Para mim, pastor Nilton, assim, quando fala assim de lei, quando começa esses questionamentos todos, para mim, pessoalmente, o texto mais tremendo que eu vejo na Bíblia é a experiência de Caim e Abel. Sim. Porque não tinha nada. Não tinha templo, não tinha altar. Não tinha nada. Não tinha Moisés, não tinha Abraão. Falei um pouquinho sobre isso ontem. Não tinha patriarca, não tinha nada. Tinha, porque qual a explicação que a gente tem em relação a essa questão da lei, do cumprimento da lei sem ter lei? Não tinha porque, nada. na verdade, nós somos seres morais. Sim. E como seres morais, Deus já plantou em nós. A lei está aqui. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro que sabemos. É lógico, uma criança, quando ela pega o pirulito da outra, ela sabe que está errada. Ela sabe. Quando ela esconde alguma coisa do pai e da mãe, ela sabe que está. Então, a gente já sabe, a lei está no nosso coração. Sim. Você pode não ter um conhecimento teórico, mas você sabe o que está certo e o que é errado. É uma coisa tão poderosa isso, né? Porque o cara sabe. Sabe? Então sabe também. Ele não precisa do conhecimento. Então sabe também quando está fazendo certo, que é o caso de Caim e Abel. Sim. Quer dizer, então quando Deus confronta Caim, né, e Caim sabia que estava errado. Sim, ele deu o resto para Deus. Ele sabia que estava errado. Tanto é que para mim aquele texto ali, para mim, ele é poderoso demais. Rapaz, o seu sentimento, a sua vontade será contra você. Contra você. O que o pecado faz? Eu falo isso, porque isso é aplicável em todas as áreas da vida. Você já viu pessoas, às vezes, que quer emagrecer e não consegue, porque a vontade de assaltar a geladeira é maior do que a vontade de emagrecer? Sim. A sua vontade é contra você? Sim.
É exatamente é a mesma isso. coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. É o mesmo. A pessoa ela não consegue porque ela foi dominada por um pecado, por uma brecha de desonra a Deus em alguma área Sim. e que vai atingir outras. Por isso que tem tanta gente escrava de compulsão, de vícios em tantas áreas e não consegue dominar o Verdade. sentimento. Uhum. Eu até. Deixa ele falar um pouquinho aqui, eu vou achar um texto aqui. Não, o pastor Daniel hoje, o pastor Não, Daniel. eu tô aqui de plateia. Eu tô aqui só ouvindo o gente grande aqui. Eu tenho que- Não, cara mas, falando. o pastor Nil, o pastor Daniel, ele é professor de Velho Testamento. Eu tô aqui aprendendo também. Ele é pastor de Velho Testamento. Oh, meu com Deus. certeza. Tem misericórdia de mim. Aí, ó. Eu tô aprendendo demais aqui. E com certeza. Uma outra perspectiva acaba sendo também, né? Porque quando a gente dou aula do Antigo Testamento, só que a gente acaba abrangendo a parte histórica, a parte de contexto como um todo, assim, da mão de Deus, da forma como você está falando, da forma geral que ele se revela na moral do ser humano, né? Isso é algo realmente moral. A questão da honra não precisava ter sido ensinado por ninguém, como o senhor próprio falou. O fato de Caim e Abel sabia desde da natureza deles, fazia parte da natureza deles, porque Deus se manifestou dessa forma, decidiu se manifestar dessa forma da natureza do ser humano, Sim. né? Então eles não precisavam ter sido ensinados por ninguém ou confrontados por ninguém, porque eles já tinham esse entendimento, né? Do que deveria ter sido feito, Tanto não. é que quando Adão errou, né, Ele se esconde. ninguém falou nada com ele. Não, ele se esconde. ele se escondeu. escondeu. É um conhecimento mesmo, Dentro é um dele. conhecimento moral, é um entendimento Exatamente. moral. A lei- Quando Deus faz o homem e fala, farei a minha imagem e semelhança, a imagem e semelhança que nós temos de Deus está justamente uma, né, das características que nos iguala, de alguma forma, nos compara a Deus, é justamente que nós somos seres morais, como Deus é um ser moral e sabe o certo e o errado. Sim. Né? É assim que funciona. A diferença de Deus é que Deus não precisa fazer o errado para conhecer. conhecer, né? Nós não. O ser humano teve que errar para conhecer o erro que não precisava. Sim. Né? O caso de Caim e Abel, né? Você vai ver o texto sagrado é assim, tá lá, Gênesis 4, né? Diz assim: trouxe Caim uma oferta do fruto da terra ao Senhor. Ali a palavra oferta, eu até ensinei ontem lá, é a palavra mincal, né? Que é oferta voluntária. Que Deus Claro. recebe. Sim, ele Deus se recebe. agrada. Mas assim, e aí eu expliquei ontem, até falei, eu vou trazer Caim para 2000, mas ele entendeu o que ele fez. Porque assim, como é que era antigamente? Não tinha sacerdote, como você falou, não tinha sacerdote, não tinha pastor, não tinha apóstolo, Não tinha igreja. não tinha nada. Você sabia que, segundo os historiadores e arqueólogos, esse lugar que Caim e Abel ofertaram foi o Monte Moriá. Eu já ouvi. Foi o Monte Moriá. Ainda que sejam especulações e tudo, mas tem um fundamento, né? Tem fundamento. Você vai ver que como é que Deus recebia a oferta antigamente? Muitas ofertas tinham que ser queimadas. Quando começou a haver o ofertório mesmo no santuário e o povo trazer oferta, era queimada. Antes, né? O próprio Abraão, que não tinha altar, não tinha nada, ele levantava o altar e queimava. Mas no caso de Caim, a Bíblia não relata isso, não relata. Mas a gente entende pela história da Bíblia, pelo comportamento dos homens, que provavelmente Deus desceu e lambeu a oferta de Abel. Queimou com fogo. Aí o Caim voltou lá. A dele estava inteirinha. Olhou para do irmão, no mesmo local, porque diz que Abel também, no mesmo dia, Ofereceu. ofereceu. Um altar do lado do outro. Vamos imaginar isso. Praticamente eu acho que foi isso que aconteceu. Aí ele olhou para o altar do irmão, estava aquele negócio todo queimado, os matos queimados. Deus lambeu. E o dele lá, tudo Bonitinho. Aí voltou depois de uma semana, estava lá, tudo cheio de bicho já, e foi, mas Deus não recebeu. E ele ficou indignado com isso. Aí Deus vai falar para ele, ó, aí Deus vai abrir, você vê, a desonra. A desonra faz com que o homem perca o domínio próprio. Isso é sério. E quando o ser humano perde o domínio próprio, Ele vai ser escravizado. que é um dos frutos do Espírito Santo, ele se torna escravo de qualquer obra da carne. Qualquer obra da carne. Hoje me ligou uma mulher, de manhã cedinho, eu acordei cedo, né? E acordei de madrugada, depois dormi, acordei acho que umas 6h10 mais ou menos. Me ligou uma mulher
falando assim, eu não consigo levantar da cama. Ela não foi no culto, na verdade, ontem. Porque ela falou assim, ela se liberta ali. Que ontem Deus desceu com a glória ali. Eu falei assim, eu te ouvi. E ela falou assim, eu ouvi a mensagem de domingo de manhã, eu estou aqui em casa ouvindo. Eu ouvi a sua mensagem já umas 4 vezes. Eu preciso ser liberta, porque eu estou com síndrome de pânico, estou com ansiedade, estou com medo. E aí eu ministrei com ela agora de manhã cedinho, por telefone mesmo. Não, mandei áudio, na verdade, nem falei muito com ela. Falei, irmã, se posicione. Porque o que aconteceu com Caim? Ele não, o que você falou, ele lutou contra o desejo carnal da sua alma. Quando você vê um cara que está viciado em bebida, em cigarro, pornografia, droga, o que mais? Adultério, viciado, o cara é viciado. É uma compulsão. É uma compulsão. Dominou ele. Você pode ter certeza que a origem É é a desonra. a desonra no tratamento com Deus. Você vai ver que quando você começa a orar por pessoas, elas caem endemoniadas. Está lá esse espírito lá segurando ela. E dali é um abismo, né? Aí vai descendo, porque isso abre muita brecha para o inimigo entrar. Então, isso aqui é um assunto para a gente fazer uns 10 podcasts, né? É verdade. A desonra é uma coisa tão maligna e desgraçada que destrói a história da pessoa. A história dela vai mudar. Eu tenho um exemplo da minha família, tá? Eu nasci no berço evangélico, fui criado na igreja, Luciano. Minha mãe, meu pai, graças a Deus, nos criou na igreja, nos ensinou tudo, como vocês também, né? E eu fiz uma escolha, porque honrar É uma decisão que você toma, né? é o que tomo, Desonrar também. desonrar também. Tinha duas opções, Né? bem ou mal. A bênção ou a maldição. Né? É uma desonra. Basicamente isso. E eu vi um dos meus irmãos batendo no meu pai. Que isso? Depois de um tempo, eu vi um outro irmão batendo no meu pai. Claro que eu fui lá e intervi e bati neles, né? Com certeza. Esses meus irmãos, esses 2 irmãos meus, nunca mais se levantaram na vida. Nunca mais, Luciano. Seus filhos, os filhos dele, vivem na miséria. Os filhos dos meus irmãos. Ele também. Por quê? É um princípio a honra. Eu escolho honrar a Deus. É o caminho de volta, vai para frente. E o negócio é muito sério, pastor Nilton, porque essa maldição, ela perpetua. De geração em geração. E a minha preocupação, às vezes, é porque você vê algumas pessoas que, às vezes, têm um poder aquisitivo e se vê protegido pelo poder aquisitivo que tem. Que não protege, né? Entendeu? Mas se vê, eu estou protegido, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso e tal. Mas você vê na família A destruição. que tem, assim, pendências e situações que você sabe que no futuro não vai ser bom. Não vai ser bom. Mas essa desonra começou lá atrás. Verdade. É um desafio. Mas vamos lá, gente. Já estamos falando há 1 hora aqui já. Não, Então, quase uma hora falando. Meu Deus. E, Por favor. não, e tem muito assunto. E vou te falar uma coisa. Então, voltando para mim, para Caim e Abel, para mim ali, a atitude dos dois, a decisão dos dois ali, para mim, fala demais. Tá? Sim. Porque como não tinha ninguém para orientar, não tinha pastor para falar. Não tinha ninguém. Não, mas os princípios de Deus estavam no Já coração estavam lá. dele. Deixa eu E só o falar. que eu acho muito tremendo é que tem algumas revelações na Bíblia, que a Bíblia é sempre a Bíblia, sempre Sim. esteve ali, Sim. nunca mudou. Nunca mudou. Sempre mudou, Sim. sempre esteve ali. Mas a revelação de Deus ela é gradativa, a gente aprende isso na própria teologia. Até mesmo que se Deus desse tudo de uma vez só, a gente não tinha condições de comportar, de assimilar toda a revelação. Então ela é gradativa. Sim.
Então, e que é algo lindo. Para mim, vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala de 5 ministérios. Eu tenho 35 anos de convertido, 30 de ministério. Nós fomos ouvir sobre o ministério apostólico há quantos anos atrás? Há uns 10, 15 anos atrás. Nós fomos ouvir sobre o Mas só ministério ouvir sobre isso, apostólico. Quer dizer, esse ministério, ele ficou oculto, sem ser usado durante séculos. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí, de repente, Deus traz esse entendimento para alguém, Deus traz essa revelação para alguém, para resgatar o ensinamento, para resgatar uma revelação e fazer com que ela funcione novamente, Sim. que ela volte, né, à tona. Né? E isso em relação a tudo da Bíblia. E uma outra questão é em relação às primícias. Eu vou te contar a minha experiência. Eu me converti, vão fazer 36 anos que eu me converti. E eu não venho de família evangélica. Né? Então eu me converti e eu trabalhava numa sapataria. Certo? Aí nas primeiras idas à escola bíblica dominical, antes do meu batismo, a professora falou sobre dízimo. Quando eu aprendi, eu tinha, 2, 3 meses de convertido, eu aprendi sobre dízimo, eu nunca, na minha vida, em 36 anos, fui infiel no meu dízimo. Em 36 anos, eu já passei necessidade de ir para o seminário, de não ter o que comer. Mas eu nunca negociei. Eu tirava o dízimo primeiro, entregava, até mesmo para não correr o risco. Vai que eu gasto, estou com fome, vou lá e como. Então eu já tirava antes, para depois não passar luta. Só que eu trabalhando nessa padaria, eu fiz um propósito com Deus, que eu não tinha entendimento nenhum de nada. Mas Mas Deus é Deus, né? Ele estava contigo, né? Eu fiz um propósito com Deus assim, eu ganhava comissão. Eu falei com Deus, Senhor, tudo que eu ganhar no primeiro dia útil de cada mês, Foi sem saber. eu não vou tirar o dízimo. Eu vou tirar a comissão integral e vou entregar no templo. E o primeiro dia útil de cada mês, geralmente é o dia que você mais vende. Que é o primeiro dia útil, o pessoal recebeu, vai pagar. É o dia que você mais vende. E eu tirava, tinha mês que eu era tentado, porque a comissão era gorda, era boa, a comissão era alta, né? E eu tirava aquela comissão integral. Eu não tirava dízimo, não tirava nada. Eu tirava integral. Dava tudo. O que desse o primeiro dia útil de cada mês, eu separava. É de lascar, né? E aí juntava o meu dízimo e entregava no templo. Eu não tinha noção que eu estava primiciando. Sim. Eu fui descobrir isso há 10, 15 anos. Mas você já fazia. Há 15 anos atrás, mais ou menos, né? Que começou a ser ensinado de novo esse princípio que está na Bíblia desde sempre. E aí, quando eu olho a minha história, pastor Nilton... Você vê o resultado, não é? Quando eu olho a minha história, eu era um sapateiro, irmão. Olha quem sou, olha o que Deus fez. Com você. Eu confesso que eu tenho dificuldade de parar para contar os países que eu já pisei. Então, mas aí a gente volta para a primeira palavra. A honra. A honra e a fidelidade. Há um Quer dizer, princípio, agora, né? essa honra, no caso da primícia, a primeira oferta registrada na Bíblia não primícia. foi nem dízimo. Não, foi primícia. Foi primícia. Não foi nem oferta voluntária. Foi uma primícia. E Paulo... Mas isso ficou sem ser ensinado. Anos, séculos. Só que agora vem com o entendimento do que a Bíblia fala que é para o sacerdote. Aí dá uma crise no povo. Aí dá uma crise. Dá uma crise no cara. Mas sabe quem que dá crise? Naquele que não reconhece o valor do seu pastor. Sim, é isso aí. Você se lembra que quando Paulo escreve lá em Hebreus 11... Hebreus 11 Você acredita mesmo que foi Paulo, né? É a galeria... acredito. É a galeria dos heróis da fé lá, né? Galeria dos heróis da fé. Ali teve uns caras... Abraão, Isaac, só fera. Mas o primeiro cara da galeria da fé é o Abel. Mas ali ali tem uma chave que fala assim, ó. Mesmo depois de morto, a oferta ainda fala na presença. Aquilo é forte demais. É forte, então, assim, o cara morreu. Nós estamos falando em Hebreus, cara. Nós estamos falando em 2000 anos. Nossa, muito história, 2.500 anos de história. Mais ou menos, de Gênesis até lá. Sim. O cara
ele nem viu o resultado da oferta dele. Morreu, mataram ele. O irmão matou ele. Mas a oferta dele, a primícia, aquela honra, eu chamo isso de a primazia. Eu até falei ontem, né? Deus Foi bem claro em aqui, primeiro a lugar primazia. no meu dinheiro. Assim, isso chama-se honra. A primícia é honra. E o texto é tão, né? Deus tem um quê por Abel, né? Deus tem um quê por ele, né? Até o dia de hoje, a oferta dele Abel fala. fala. No espiritual. É como se ele Fala, tivesse... como é que você vai dizer que uma primícia que é oferta e um dízimo, como é que você vai dizer que isso não é espiritual, cara? Então, é uma coisa forte. E detalhe, hein? A primícia, ela é uma oferta, é a menor oferta da Bíblia, é a menor, mas o dízimo abre a janela do céu. A oferta que você dá voluntária ali, todos os cultos, ela mantém a sua continuidade de colheita, mas a primícia ela tem um caminho interessante. Você vai perceber que a primícia, ela mexe com a mente de Deus. Que ele não se esquece do cara que primicia, porque a primícia ela cria um caminho no meio do deserto. Ela mantém o cara que passa no deserto firme. Quantos desertos você já não passou? Muito. Então, você está de pé ou não está? Sustentado por ele sempre. Nunca vai fazer falta. Eu digo que o homem que primicia, a mulher que primicia, o crente que recebe essa revelação, que está na Bíblia, se ele viver isso, honrar a Deus e ser fiel, Deus vai sempre abrir para ele um caminho no deserto. Sempre. Davi falou isso de uma forma diferente, né? Falou assim, que darei ao Senhor Todos os benefícios. que tem me dado. Eu acredito que ele está falando disso aí. Né? Então, assim, o tema é muito longo, profundo, Sim. mas a lição é essa. O que eu acho interessante também é a preocupação de Deus de alguma forma tornar esse tipo de posicionamento de honra acessível a todo mundo. Todos. Porque sim, existiam sim Verdade. as ofertas E hoje, com a específicas. internet, Só não honra quem Não, não quer. eu estou falando até da questão de valor mesmo. Porque tinha as ofertas específicas, né? Que, tipo, se você não tem o boi, vai o bezerro. Se você não tem o bezerro, vai ali as outras opções, né? Vai Até assim. chegar no pombinho. Até chegar na rolinha lá e tudo mais. A rolinha Mas, você não precisa nem comprar, é só você caçar. tipo isso. Mas a questão dos dízimos, da primícia, né? Era algo baseado no seu ganho. No seu percentual. É Deus percentual. Não tá te pedindo o que não te deu. Não está te pedindo algo que você colheita, não tem. né? Na Não é colheita algo dele. que você não tem. Né? É algo específico que Deus, como você falou, algo que você já tem, Deus já te deu, você vai tirar um percentual para devolver de alguma forma ali desse tipo de posicionamento. Sim. Então, aquele que é milionário, tem dezenas, centenas de cabeças de gado, vai dar o dízimo dele lá, percentual baseado naquilo que ele tem. Sim. Mas quem só tem uma criação de rolinha ali e É, olha lá, não, vai dar 10% 10% também. Então, isso é tão justo. E vai dar a primícia referente Então, ao- isso é algo que eu ao acho que eu coisa. acredito que seja até uma Deixa eu preocupação só- de Deus de tornar isso Antes de acessível, você para que encerrar não aqui, exista eu- desculpa para você desonrar. Deixa eu te falar uma coisa para você, né? Eu estudo muito esse assunto de honra e fidelidade na Bíblia, que a Bíblia é um tesouro Insondável. insondável e inesgotável do assunto. Se fala mais de dízimo e de dinheiro na Bíblia do que qualquer outra coisa. Sim. Eu vi uma estimativa que existem mais de 2.000 versículos Sim, na Bíblia que tem, falam sobre tem. finanças como um todo. E aí eu estava estudando sobre Elias ali, né? Elias e aquele tempo de Jezabel. Acabe se casou com Jezabel. E você sabe que Jezabel, o que ela fez? Quando ela casou com Acabe, ela trouxe os deuses do pai dela, que era o Etbaal, né? Etbaal, para Israel. Ela impôs e fez ali um altar para ele. E nós sabemos que o Baal ele tinha várias fisionomias da história. No tempo de Elias, o Baal era um pênis de um homem. E depois virou obelisco e tudo mais. Sim. Tem a imagem dele na internet. Tem a imagem dele, é uma coisa horrorosa, meu irmão. E Astarote, que ela trouxe dois deuses, foi Baal e Astarote. Era uma vagina de uma mulher grande. Olha só o que aconteceu.
O povo de Israel, porque se pregava que esses deuses eram o deus da fertilidade e o deus da colheita, né, que dava muita colheita. Então o povo de Israel foi tão corrompido mentalmente por essa doutrina de Jezabel, que eles começaram a pegar o dízimo, que é santo. É tão difícil ensinar isso, Luciano, entender que o dízimo é santo, porque Vem de Deus. vem dele, sai da essência dele, porque tudo é dele. O povo de Deus começou a pegar o dízimo, as ofertas, as primícias que eram para os sacerdotes naquela época, e começavam a colocar no altar de Baal e queimar para ele. Como é que você pega algo santo e põe dentro de um pênis? Um ídolo desgraçado. O que foi que Deus fez com a nação? Levantou Elias e falou assim, olha, vai lá, fala para Acabe, por causa do pecado deles, 3 anos e meio só sem chuva. Não vai chover. Não vai chover. Em toda a nação do Israel não vai chover. Mas por quê? Porque Deus cerrou o céu. Quando o cara desonra a Deus, pega o dinheiro do dízimo, pega o dinheiro da oferta, da primícia, que é tudo santo isso aí, entrega para Baal nesse século de hoje, Só não entende quem não quer. Deus fecha o céu para ele. Um recado para os jovens e para pais e irmãos que gostam de futebol. Nós estamos tendo hoje muito crente viciado em aposta de jogos de futebol. Estão perdendo dinheiro, R$500 mil, R$1.000, R$10 mil, R$20 mil. E eles não dão essa oferta na igreja. Mas queima no jogo. Mas queima no jogo lá. Queima no jogo de futebol. Aposta, bet lá. É bet, tem um monte, né? Então, Tem um monte. bet, O nome da minha esposa. Apareceu um monte de apostas nos últimos anos. Tá doido? Bet, O bet. Congresso está de olho nisso, já teve a corrupção aí. Já vi, Já tem jogador tem preso. discussão, já. Então, assim, ensinar o povo. Você que está me ouvindo aí, irmãos, honra a Deus com o dinheiro que Ele põe na sua mão. Gente, vamos fazer o seguinte aqui. Como nós já temos assim, quase 1 hora já Vamos embora. Não, não vou parar não. Ah, não? Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse podcast e vamos começar outra semana que vem. Eu vou estar aqui segunda-feira, cara. Aqui, abre aqui. Vamos encerrar esse podcast. Vamos tá encerrar. certo? Vamos encerrar Eu vou esse estar aqui podcast. segunda-feira de volta. Na próxima semana. Eu tô aqui, Na cara. próxima semana nós vamos continuar esse podcast, esse assunto. Você não pode faltar, não pode perder. 18 horas. Compartilha às 18 horas. Semana que vem o próximo podcast. Vamos despedir aí. Despede aí, pastor Daniel, despede aí, pastor Nilton, que nós vamos começar a semana que vem. Vamos lá. E eu te aguardo. Deixa eu despedir primeiro aqui, então, hoje como plateia aqui, né, ouvindo os gigantes falando aqui, aprendendo pra caramba, mas foi uma benção, tá nessa mesa aqui compartilhando esses conhecimentos. Então, mais uma vez, não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, manda pra todo mundo que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo e não perca na semana que vem, não perca não, vai valer a pena. É isso aí. Gente, obrigado, Luciano. Obrigado. Tá uma honra, cara. Que lugar gostoso. Não, Semana que vem. você sente aqui a presença de Deus, né? Legal, A palavra legal. de Deus é poderosa. Obrigado, gente. Me segue lá no Instagram, né? Aí não sabe não, @. Arroba Newton.ferreira, tá bom? E segue lá o nosso banco, vai conhecer nosso banco digital aqui no Brasil. O primeiro banco digital do mundo cristão é nosso. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso no próximo podcast. Depois a gente fala sobre isso. Gente, um abraço, Deus te abençoe. E até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Não perca, não falte. Legal. Compartilhe, vai ser bênção para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.